a gente falou sobre a eleição incondicional. E também expressamos sobre a eleição na escola bíblica, onde nós relatamos que só vai ser salvo aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Isso não é o pastor que fala, é a palavra. Se você for ver de Gênesis, Apocalipse, toda a Bíblia, ela relata sobre a eleição. Ela mostra que Jeremias foi eleito, Jeremias capítulo 1, versículo 3 ou 4, ali não me lembro, mas Jeremias, ele falou para Deus: Senhor, como que eu vou? Eu sou uma criança. Deus falou: Jeremias, antes de tu sair da madre, eu te formei. Eu já te conhecia antes de você ter nascido. Deus escolheu Jeremias antes do nascimento. Se você for ver, quando Paulo, ele fica cego no caminho de Damasco, que ele estava indo para perseguir e matar cristão, quando ele estava numa rua chamada Direita, Deus pega e fala com Ananias, o profeta da época: vai lá, Ananias, e coloca suas mãos sobre esse homem Paulo. E Ananias logo se estremeceu, porque sabia que Paulo era um homem que matava cristão. E Deus fala assim: vai, porque esse é um homem, um vaso que será usado nas minhas mãos. Já foi escolhido antes da fundação do mundo. Ou seja, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela mostra sobre a eleição. Você pode não crer na predestinação ou na eleição, mas é bíblica, não temos como arrancar daqui. Pastor, então quer dizer que Deus, já antes da fundação do mundo, já escolheu um povo para ser salvo? Já, é a Bíblia que fala isso. Pastor, então quer dizer que antes de tudo ser formado, já tinha gente que Deus já escolheu que seria salvo? Já. Mas como eu sempre falo, inclusive eu vou mostrar hoje, que não é todos que vão ser salvos, somente aqueles que creem, aqueles que foram chamados antes da fundação do mundo. Só vai ser salvo aqueles que o próprio Cristo, pela expiação do seu sangue, tem morrido naquela cruz, e o pecado dos eleitos foram cravados na cruz. Não é o pecado de todos, como sempre falamos, e como diz a palavra, que tudo há um propósito, até o ímpio para o dia da perdição, para o dia do castigo. Até o homem que será condenado ao inferno tem um propósito. Podemos chamar de Deus de injusto por causa disso? Claro que não. É como diz a Bíblia, como a gente sempre fala: não pode o vaso falar: poleiro, por que me fizestes assim? É ou não é? Olhamos para Romanos capítulo 9, como a gente sempre fala: ele vai ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Ele vai se compadecer de quem ele achar que deve se compadecer. Não podemos argumentar. Se Deus quer ter compaixão de mim, Ele vai ter; se não quiser, louvado seja o nome dEle. Mas entenda uma coisa: a diferença daqueles que são salvos para aqueles que não são salvos é aqueles que permanecem. Ele ama a palavra. O salvo tem prazer na lei de Deus. Era isso que Davi, em todo o salmo, ele falava: eu amo a tua lei, nela medito o meu coração. Davi falava: tua palavra eu escondi guardada no meu coração. Davi pegava a palavra, ele usava num termo dizendo: eu peguei as tuas palavras e as comi. Tudo ele usava a palavra, ele amava a palavra. Ou seja, pela palavra se revela os salvos. Agora, pastor, eu sou uma pessoa salva, eu não sei qual é o nível de interesse seu a respeito da palavra. Nós nunca podemos dizer que a palavra não foi pregada. Ela foi pregada até os confins da terra, todos ouviram. Vocês ouviram o verdadeiro evangelho, vocês ouviram a palavra primitiva, o que é o caráter de Deus, o que são as primícias de Deus, o que é o oráculos de Deus. Vocês souberam isso. Vocês sabem quais são os princípios reguladores do culto. Vocês sabem o que deve ser feito no culto. Vocês sabem a maneira que o verdadeiro crente se coloca em oração. Vocês sabem, a gente já falou isso. A gente já mostrou que o verdadeiro cristão, até nas suas orações, ele é diferente. Ele reconhece o seu estado de miséria. Ele reconhece que ele necessita de um Salvador. Ele reconhece que ele precisa de alguém para ser um intermediário entre ele e Deus. E esse é quem? O próprio Cristo. Ele reconhece, o eleito reconhece. Se ele foi chamado por alguém, sim ou não? E esse alguém tem que ser adorado para todo sempre. É o que diz o livro de Hebreus, que os anjos o adoraram, os próprios anjos adoraram a Cristo, porque somente ele era digno de quebrar todos os selos para que a promessa se cumprisse. Romanos capítulo 10,
versículo 16. Romanos capítulo 10, nós vamos falar hoje também. Essa passagem a gente não falou no dia da escola bíblica, mas eu quero passar para vocês também, para vocês entenderem o que é a salvação por Cristo, somente por Ele. Vocês estão nesse propósito da oração de 20 minutos? Estão firme? Ah, pastor, é difícil, mas é prazeroso. É difícil os primeiros minutos que você está de joelho, né? Depois você não quer sair mais. Na minha oração ontem eu falava para Deus assim: ah, meu amigo, eu falava para Deus: Senhor, eu posso morrer e depois da morte pode não, entre aspas, eu posso morrer e depois da morte pode não existir Deus, mas ainda eu vou continuar crendo que existe um Deus, porque é impossível que a gente olhe ao nosso derredor e dizer que Deus não existe, pelas maravilhas que foram feitas, pelo homem que o próprio Deus criara, pela natureza, meu Deus. Deus se revela em tudo, tudo é perfeito. Por isso que no livro de Gênesis diz que tudo que Deus fez era bom, tudo que Ele fez. Eu falo para ele mesmo, e Billy Graham fala, que mesmo que se ele morresse e não existisse nada do que ele pregou, ele iria falar: foi um prazer ter sido um cristão, foi um maior prazer. Amém? A oração, ela não tira o pecado de você, mas entenda uma coisa: a oração te afasta do pecado. A oração faz com que você enxerga o mundo espiritual de outra maneira. O problema é que as pessoas que não oram hoje, elas se tornam carnais, elas têm prazer no pecado. As pessoas que não oram, elas têm prazer no coração delas, elas têm prazer na vontade do coração delas, e isso, a oração quebra todo o desígnio da carne dentro da gente. Nós começamos a se voltar para Cristo, nós andamos em espírito, e tudo que nós fizemos segundo a boa vontade de Deus. Nós não fizemos conforme o nosso coração deseja, não. A oração torna-nos santo diante dEle. Por mais que não existe justo, não existe santo, mas pela justificação da cruz, nós se tornamos justos diante de Deus. A própria palavra fala isso. Amém? Romanos 10:16 diz assim, presta muita atenção que eu vou ler e depois eu vou explicar. Olha o cabeçalho, Romanos 10:16. Israel não pode alegar falta de oportunidade. Só com o cabeçalho eu poderia fazer uma pregação. Israel não pode alegar falta de oportunidade. É como se eu falasse para vocês assim: vocês não podem reclamar de falta de oportunidade que a palavra não foi pregada. Foi pregado 2 anos, que é o evangelho puro que está sendo anunciado nessa igreja. Então vocês não podem falar: eu não tive a oportunidade de ouvir o verdadeiro evangelho. Vocês tiveram, vocês estão tendo não só a oportunidade, mas também o privilégio de estar diante de Deus pela palavra da verdade. Amém? Mas nem todos, olha só, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todos os dias estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. O evangelho foi anunciado a todo o mundo, porém não obedeceram. O evangelho foi anunciado até os confins da terra. Todos os homens ouviram a palavra, judeus, gregos, gentios, sírios, todos os homens da face da terra tiveram a oportunidade de ouvir esse evangelho. E Paulo enfatiza: sim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A cristologia, num sermão de um pastor,
Cristo sendo o centro, Cristo sendo voltado para o centro. Por acaso não foi pregado Cristo nessa igreja? Todo sermão é mostrado Cristo. E nós cansamos de falar, ou não cansamos, pregamos quase todo culto, que salvação é somente por Ele, não é pelas obras, para que homem nenhum se glorie por elas. Você vai entender que pela pregação da palavra, vai sim se revelar os sinceros e os eleitos, mas a caminhada dos eleitos vão ser manifestado pela palavra. As boas obras que eu vou praticar, a própria palavra vai exercer isso dentro de mim. Toda boa dádiva de palavra e de boa obra que convém na vida do homem, tudo é revelado através da pregação, através de Cristo. É isso que Paulo está falando. Por acaso não ouviram o Evangelho? Todos ouviram. Todos que estão hoje dentro dessa igreja não podem queixar-se. Eu não ouvi o verdadeiro Evangelho. Eu não sabia disso, pastor. Sabia, porque nós trazemos à tona todo o pecado que é condenável aos olhos do homem. Nós trazemos à tona, como diz a própria palavra de Deus, seja todo homem condenável diante de Deus. A própria palavra fala isso, que todo homem, todo ser humano da face da terra se torna indesculpável. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Olha só o que a palavra fala. Ou seja, todos são indesculpáveis. Todo homem que se atreve a chegar diante da presença de Deus, todos eles se tornaram inúteis. A Bíblia mesmo fala isso. Mas a pregação da palavra que revela Cristo tornou o homem puro pela lavagem da palavra. Isso que Isaías falou, e o próprio apóstolo Paulo disse: Senhor, quem que acreditou nessa pregação? Não basta a gente saber quem daqui está acreditando nessa pregação, porque nós sabemos que a pregação vai se revelar somente para os eleitos. Eu vou mostrar isso para vocês. A pregação das Escrituras vai ser cauterizada na mente dos eleitos, porque eles já foram chamados antes da fundação do mundo. E nós mostramos para vocês no livro de João capítulo 6 em diante, que é difícil ou impossível que um salvo perca salvação. Impossível, porque não foi nós que salvamos a nós mesmos, foi Cristo que nos salvou. Tem um pastor e um pregador que diz assim, perguntaram para ele: um salvo pode perder salvação? Aí ele pergunta assim, aí ele fala assim: bom, depende de quem o salvou. É ou não é? Se foi Cristo que te salvou, é impossível que você perca. Se foi Cristo que te salvou, é impossível que você perca, porque foi Ele. A Bíblia mesmo diz que salvação é dom de Deus, e a todos eles, aliás, todos os escolhidos, Ele concede essa boa dádiva. A própria palavra nos mostra isso. Ou seja, todos ouviram o Evangelho, sim ou não? Foi isso que Paulo falou para os judeus? Todos, a todos se manifestar essa palavra. Agora eu pergunto para vocês, me respondam se vocês sabem. Se para todos foram pregadas essa palavra, por que não obedeceram? Por que esses homens não creram na palavra? Paulo mesmo estava enfatizando, quem que deu crédito à pregação? Mesmo Isaías falou, desde o tempo dos antepassados, aqueles que antecederam a gente. Por que eles não creram? Sabendo que eles ouviram. Por que eles não aceitaram, sabendo que foi pregado? Alguém sabe me responder? Alguém sabe, pessoal? Ah, pastor, porque o pecado estava entranhado, o pecado estava entranhado naqueles homens, aí eles não deram crédito à palavra. Ah, pastor, eles endureceram o coração deles porque eles não queriam aceitar a palavra. Alguém sabe me dizer por que não aceitaram a palavra, pessoal? Porque o próprio Deus cegou o entendimento deles. A Bíblia diz que nós vamos mostrar hoje que o próprio Deus deu olhos para que eles não vejam, ouvidos para que eles não ouçam. O próprio Deus fez isso. Pastor, mas eles não creram. O próprio Deus revelou isso para eles. Podemos usar esse mesmo termo, e como a gente sempre prega, a gente está falando direto sobre essa passagem, e crava no seu coração, se você não cravou ainda, sobre Marcos 4:11, que é pregado em parábolas, para que somente os eleitos sejam salvos, para que eles entendam, para que eles compreendam e sejam perdoados
A Bíblia diz que é falado por meio de parábolas, porque aqueles que estão do lado de fora, ouvindo, não venham compreender, se arrependessem dos seus pecados, para que eles não sejam perdoados e não sejam salvos. Salvação é dom de Deus, condenação também é dom de Deus. Amém? Isso não torna Deus injusto, de maneira nenhuma. Isso não torna Deus injusto, como a gente sempre fala. Seja todo homem indesculpável diante de Deus. Todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Todos. A pregação é feita. Pastor, então, por que a pregação não é só feita para os eleitos? Por que então não é pregado somente para os salvos? Aí que mora a questão da coisa. Nós não sabemos quem são. É ou não é? É necessário pregar para que eles se revelam e se manifestem. É necessário a pregação. Ninguém quer que... Tem gente que me chama de falso profeta porque eu prego sobre a eleição incondicional. Não tem problema, mas a gente pode tirar isso da Bíblia? Eu vou mostrar para vocês. Olha só, continuando aqui, vamos lá para o versículo 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e vos provocarei a ira. E Isaías, olha só, essa passagem que Paulo fala aqui, você pode até marcar no seu caderno. Essa passagem de Romanos 10, 20, Paulo está relatando a passagem de Isaías 65, e Paulo fala assim: Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Isaías 65 diz assim: fui buscado pelos que não me perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. Ou seja, Isaías está falando assim: eu vim para um povo, mas esse povo que eu vim para pregar para eles, eles não me procuraram. Quem procurou ele foi as pessoas que não eram anunciado esse evangelho. Pastor, mas e os eleitos? Por isso que eu falo, é necessário a pregação para que eles se revelam. A mesma coisa que eu falo, quantas pessoas dentro da igreja hoje, da nossa igreja, que quando nós pregamos o evangelho, e se eu perguntar para ela o que foi pregado no dia, ela não vai saber. Ela não quer saber de Bíblia, ela não quer saber de Cristo. Mas tem muita gente do lado de fora que diariamente diz assim: pastor, eu tenho sede desse evangelho. Fui buscado por um povo que não era meu. O meu povo não tem interesse pela palavra. Os que estão lá de fora querem muito mais dessa água. É ou não é? É que nem eu falo, meu amigo. Se eu pudesse deixar o meu celular um dia com vocês, vocês viriam o que eu estou falando. A nossa igreja é muito maior lá fora do que aqui dentro. Muito maior. Tem gente fora do país que acompanha a gente. Ainda mais agora com a rádio. Quanta gente mandando, hoje mesmo, gente mandando mensagem no meu WhatsApp: pastor, que maravilha, agora eu estou ouvindo palavras realmente cristocêntricas, pregações na rádio, coisa que não tinha, agora a gente tem, graças a Deus. Podeu ser concedido no coração do obreiro por ter feito isso, mas a pregação está sendo feita, já estava nos planos de Deus com toda certeza, porque nada foge do plano dele, amém? Cada pregação que é feita, os eleitos ouvindo vão ser revelados. Fui achado por um povo que não era meu. Ou seja, a palavra está sendo pregada, e Moisés mesmo disse que Deus colocaria o povo em ciúmes contra um povo que não era o de Deus. Olhamos para o dia de hoje, Deus veio para os judeus, mas eles não aceitaram. E quando Pedro, ele está na sala, e ele tem uma visão de um lenço que desce com alimentos impuros, Deus fala: Pedro, come esses alimentos. Ele fala: não, eu sou um bom judeu, isso tudo é impuro. Deus fala o quê? Não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Ali ele teve a revelação que o evangelho não era somente para os judeus, teria eleitos no meio dos gentios. A pregação teria que ser falada no meio de todos, não era só no grupo dos judeus. Prega para os gentios, vai se revelar os eleitos lá fora. Por isso que a Bíblia mesmo fala
que muitos virão do Oriente e do Ocidente, sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e tomarão lugar dos filhos da luz. E esses próprios filhos da luz serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, ali aonde haverá choro e ranger de dentes. Olha como é forte isso. O povo que era para se chegar na palavra não aceitaram. E aqueles que estão lá fora, por isso que eu digo, tem gente lá fora que vai ser salvo e tem gente aqui dentro que vai ser condenado. A própria palavra mostra isso para a gente. Amém? É preocupante? Para mim não. Porque como eu sempre falo, os eleitos vão se revelar e os condenados da mesma forma. Não adianta eu querer encher a sua cabeça de Bíblia se você não foi chamado por Ele. Não adianta eu querer fazer você entender a Bíblia toda se Ele mesmo cegou o seu entendimento. Não adianta eu querer mostrar para vocês, é por aqui, e você está com uma venda nos olhos. Não é porque o pastor não tem unção para arrancar, é porque Ele mesmo colocou isso nos seus olhos, para que não creiais na palavra. Eu estou dando um exemplo, eu sei que tem muita gente aqui que entenderam a palavra, amém? Pastor, eu não quero saber esse negócio de Bíblia, eu só vou para a igreja porque eu gosto. Cuidado, talvez você está sendo condenado dentro da igreja e não sabe. Vamos continuar aqui. Paramos onde? Diz assim, vamos para o 11 agora. Vocês estão entendendo, gente? Pergunto, olha só, agora a gente vai entrar na questão da eleição. Pergunto, pois, será Deus porventura rejeitado o seu povo? Olha só, presta atenção, pega o espírito dessa passagem. Pergunto, pois, será Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo, ele está falando que Deus não vai rejeitar o seu povo. Você pode ver que não é todos, é o seu povo. Porque eu também sou israelitas, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram seus profetas, arrasaram seus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. O que Deus fala? Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei, olha só, olha a eleição, olha o chamado, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Eleição, escolhidos. Chegou Elias e falou assim: Senhor, mataram os seus profetas, derribaram os seus altares, e só eu permaneci. A Bíblia diz que Deus fala assim, a resposta divina, ou o próprio Deus diz assim: eu reservei, eu escolhi, antes de antemão, aqueles que Ele conheceu. Ele reservou 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal, de um Deus pagão da época, de um Deus. Pastor, o que tem a ver isso com a gente hoje? Deus, pela sagrada eleição e a eleição incondicional, Ele já preparou homens e mulheres eleitas, que Ele escolheu, que não vão se dobrar ante a pregação falsa de um evangelho ralo. Digamos que é o Deus da era hoje, do século 21, o Deus pagão, a teologia da prosperidade. O Deus de hoje, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou a visão dos incrédulos para que não cresce na palavra. Quem que é o Deus do século hoje? O dinheiro, a luxúria. Tem gente que troca a pregação por dinheiro, tem gente que troca a palavra pelo bem-estar. Estou em casa agora, estou aconchegado, não preciso ir para a igreja. É o Deus do século dela, meu Deus. Ou seja, essas pessoas se dobraram diante desse Deus, mas Deus falou assim: eu já reservei homens e mulheres que não se dobraram diante dessa falsa doutrina. Amém? Pastor, eu sou uma pessoa dessa? Eu não sei. É como eu falo, eu não sei qual é a sua intenção pela palavra. Eu não sei se realmente você, diante da palavra, está cumprindo os 20 minutos de oração, se você está meditando em Isaías capítulo 12. Eu não sei, meu Deus, eu não sei. Mas eu digo uma coisa: os eleitos sabem do que eu estou falando. Amém? Pastor, eu cheguei cansado, doa a nossa carne, doa o que doer, mas nós vamos cumprir com o propósito. Não é campanha que vocês querem? Está aí, campanha de oração. Eu amo isso.
porque nós trazemos o povo a fazer o que eles não gostam. Quem que gosta de ficar 20 minutos de joelho, com o joelho doendo, meu Deus? Ninguém gosta, mas é necessário para quebrar a nossa carne. Por isso que Paul Washer falava assim: tudo que a minha carne odeia, isso eu faço porque eu sei que Ele ama. Amém? Nós odiamos orar por um bom tempo, pastor. Então faça isso. A sua carne odeia, mas é agradável diante dos olhos de Deus. Diz assim, continuando aqui, versículo 5: assim pois também agora, olha só o que Paulo fala, assim pois também agora, no tempo de hoje, ele está falando no tempo dele, mas nós vamos puxar para o tempo de hoje. Assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição como eu sempre falo, você não crê na eleição, mas não tem como tirar da Bíblia, é ou não é? No tempo de hoje, ele está falando, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Ele está falando assim, no tempo de hoje, no tempo de agora, tanto no tempo de Paulo, como no tempo de hoje, ainda sobrevivem os eleitos, os remanescentes, ainda sobrevivem aqueles que foram chamados antes da fundação do mundo, esses se manifestam, esses se revelam, meu Deus. E Paulo continua falando que se for pelas obras, não é pela graça, e se é pelas obras, a graça já não é graça. Ou seja, Paulo está mostrando a salvação é somente por intermédio de Cristo Jesus, pela pregação de Cristo. Por isso que você tem que encaixar texto dentro de contexto. Cristo está sendo anunciado, a salvação está se chegando no coração dos eleitos. E se é pela pregação, não é pelas obras, não é pelo que eu faço, não é porque eu estou aqui hoje, é pela boa e mera vontade de Deus, que pela eleição divina, Ele tirou homens e mulheres do lamaçal do pecado, da obscuridade, e colocou na graça irresistível. Amém? Hoje nós estamos aqui não porque nós somos merecedores, porque a palavra revelou aquilo que Ele antes da fundação do mundo já escrevera no livro da vida. Estamos aqui hoje, pastor, graças a Deus. Como eu sempre falo, você vai orar? Meu Deus, muito obrigado, porque foi o Senhor que me escolheu, e se o Senhor não tivesse me escolhido, eu nunca escolheria o Senhor, nunca, meu Deus. Por que nunca, pastor? Porque a sua carne não quer, sua carne odeia. É só você olhar quando você estava no mundo, você que muitas vezes rejeitou o Evangelho, foram pregar para você talvez um Evangelho mentiroso, mas anunciaram a Cristo, você não quis aceitar, mas depois, no tempo certo, no tempo oportuno, a graça irresistível se achegou a você, e hoje você não larga Ele mais por nada. Amém, pessoal? E como eu sempre falo, bendita seja a cruz de Cristo, que salvou homens e mulheres miseráveis como a gente. Amém? Diz mais, versículo 6: e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. O que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram o quê? Olha que maravilha, hein, gente? Que maravilha! Grava isso, escreve no seu caderno, passa a canetinha fluorescente, aquela que acende na sua Bíblia, e mostra para as pessoas. Se a pessoa não crê, não tem problema, é porque você já não foi escolhido, você foi endurecido. Se as pessoas não querem crer, não dê bola, pregue. Jonas, quando foi à cidade de Nínive, ele sabia que as pessoas não iriam crer, ele rejeitou até o momento, meu Deus, mas ele teve que cumprir com o chamado. Lá se revelou muito sincero, amém? A Bíblia diz que Deus falou: Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega lá, porque o pecado desse povo se achegou às minhas narinas. Olha o que a palavra faz com o homem do pecado, meu Deus. Em 3 dias, quando a palavra pega o homem eleito, mesmo no pecado, e coloca juntamente nas águas da vida, e lavando com o sabão do lavandeiro, regenera totalmente esse homem, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Não é mais apenas do lado de dentro, mas do lado de fora ele começa a refletir a imagem de Cristo. Amém, pessoal? Ou seja, a própria palavra mesmo diz: que diremos, pois, 7,
11:7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Ou seja, todo Israel buscava ser salvo pela lei. Todo o povo de Israel, você pode ver que os judeus até no dia de hoje, eles são firmes na lei, sim ou não? Eles não, aparentemente, porque nós sabemos que muitos tropeçam em algum ponto da lei, mas eles levam a lei a sério. Você pode ver, se você foi para Israel, tem muitos judeus que estão com a Bíblia debaixo, só com o Velho Testamento, com a Bíblia debaixo do braço, o Pentateuco debaixo do braço, pregando, meu Deus, o Velho Testamento. Eles levam a fio. Tudo que eles queriam é ser salvo pela lei, mas a Bíblia diz que os judeus queriam isso, eles não alcançaram. A graça fez isso, a graça de Cristo. Pastor, eu estou há tempo já buscando, orando, meu Deus, para que Deus me regenere, para que eu seja salvo. Você não vai conseguir, é Ele que vai fazer isso por você. Apenas faça a sua parte, amém? E não é fazendo a sua parte que Ele tem obrigação de te salvar, não, meu amigo, é pela graça. Tudo é pela graça. É como falamos hoje, você morre e amanhã Deus aparece para você e pergunta, por que você está? Ah, Senhor, é só pela graça, é só por Cristo, porque se fosse por mim eu não estaria diante de Deus para ser salvo. Amém? Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus, o próprio Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvido para não ouvir, até o dia de hoje. Ah, graça maravilhosa, graça irrepreensível. A Bíblia diz que até o dia de hoje Deus deu um espírito de entorpecente. Você já viu aquela pessoa que ela toma muito remédio e ela fica, como é que diz a palavra? Dopada, mas ela fica toda dopada, ela não entende mais. Você pode falar com ela, depois ela vai dizer o quê? Eu não entendi, eu não sabia o que estava sendo falado. É ou não é? A mesma coisa que Deus faz na vida daqueles que não são eleitos e chamados. Deus, através da palavra que nós mostramos hoje, por acaso não foi pregado? Foi. E através dessas palavras, eu vou resumir em alguns minutos o que a pregação fala hoje. A pregação, ela é revelada, é pregada, é mostrada e anunciada até os confins da terra. E nessa pregação, os eleitos vão se manifestar, eles vão aceitar a palavra, eles vão responder positivamente a palavra, e eles mesmos vão entender e começar a compreender que salvação nunca foi através de suas obras, foi pela graça de Cristo. E outras pessoas que se perdem, o próprio Deus deu espírito de entorpecente, deu olhos para não ver, deu ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Ou seja, se tem gente que a gente prega, que a gente entrega esse evangelho, que a gente anuncia essas palavras e as pessoas não aceitam, não leva a mal, meu amigo. Talvez essas pessoas não foram escolhidas. Por isso que hoje a minha mente mudou a respeito da evangelização. Pastor, eu prego, mas a minha família não quer vir para a igreja. Mas será que eles foram chamados ou só não foi você? Hein, gente? Será que não foi só você que foi chamado? Hein, gente? Porque a Bíblia mesmo fala, me perdoe, gente, me perdoe o que eu vou falar agora. É duro o que eu vou falar agora, duro. É de doer mesmo. Você pode orar à vontade pelo seu familiar, mas se não for da vontade de Deus, ele vai para o inferno e acabou. Pastor, tem passagem para isso? Tem. Estarão dois deitados numa cama, um vai ser levado e outro vai. E aí, pessoal? O que é que Deus fala? Quem que é os três que fala? Jó, Samuel e Moisés, se eu não me engano. Pode ter os três. Deus, pela justiça deles, Deus salvará os três, e nem os seus filhos serão. Quem lembra que a gente pregou isso? Nem os seus filhos serão salvos. Pastor, eu oro pelo meu filho, pela minha filha. Ora, continua orando, mas se não for da vontade de Deus, meu amigo, não adianta bater cabeça. Continua orando, porque se ele for um eleito, ele vai se manifestar, amém? Mas quem sabe somente não é a gente. Ele mesmo diz que deu espírito de entorpecente, infelizmente. Pensa vocês que eu vim trazer paz à terra? O que ele fala? Eu vim trazer fogo. Como quisera eu que já estivesse
aceso. Porém eu serei batizado por um certo batismo, e como eu me angustio até que venha. Porém colocarei pai contra filho, filho contra pai, esposa contra esposo, a sogra contra a nora. A própria palavra fala isso, se eu não me engano, Lucas 12, 49, 48, deixa eu ver se é isso. Lucas 12. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho porém um batismo com o qual eu hei de ser batizado, e quanto me angustio até que mesmo se realize. Suponde que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3, estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Pastor, como eu oro para minha família ser salvo? Se não for da vontade de Deus, me desculpe, eu não queria estar falando isso. Se não for da vontade de Deus, não vão ser. Se já dentro da igreja vai ter gente que vai para o inferno, meu amigo, dentro da igreja, imagina a gente na igreja e muita gente em casa se deleitando no pecado. Mas não perca a sua esperança. Como eu sempre falo, a graça é irresistível, ela é aplicada no tempo certo. Volto a frisar, às vezes nós entendemos ou achamos que somos eleitos e olhamos para quem está lá fora como perdidos. Chega no último dia, ele não vai ter misericórdia da gente, mas vai ter de quem está lá fora. É ou não é? Não entendemos a Deus, e não basta a gente entender, porque todas as coisas há um propósito. A Bíblia mesmo fala sobre isso. Se é da boa e mera vontade de Deus, a boa e mera vontade de Deus salvar quem Ele quer, louvado seja o nome dEle. Amém? Eu estou pregando tudo que está escrito. Amém? Você viu eu falando alguma coisa que não está escrito? Tudo está escrito. Eleição existe e é bíblico. Salvação do homem por Cristo existe, está escrito. Condenação do homem do pecado ao inferno por vontade de Deus é bíblica e existe. O pecado dele, ele mesmo, pelo que ele praticou e plantou, lançou ele no inferno. Claro, na caminhada que ele praticou, lançou. Mas se Deus cegou ele, meu amigo, não podemos argumentar. Se Deus, como diz a palavra, como falamos no começo, se através da palavra há todas as coisas um propósito, até o ímpio para o dia do castigo, então Ele sabe de todas as coisas. Podemos usar o exemplo de Judas, foi escolhido antes da fundação do mundo para trair Jesus. E aí, vai argumentar contra Deus? Eu já quis falar uma vez com Deus, e eu levei um puxão de orelha do próprio Deus. Senhor, como pode, meu Deus? Falava para Deus, Senhor, como pode? O Senhor condenou Judas, porque ele apenas trocou o Senhor. É uma coisa muito horrível? É sim. Mas Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Aí eu digo uma coisa para você, ele ficou com as 30 moedas? Ele fez o quê? Jogou. Ele se arrependeu do que ele fez, com toda certeza, porque ele se matou. Ele se matou. Para que ele se matou? Por que ele jogou as moedas? Ele se arrependeu, meu amigo. Mas não foi aquele arrependimento quando a gente se coloca, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Ele se arrependeu porque ter traído Jesus, isso já estava no coração dele. A Bíblia diz que antes de ele tomar da ceia, o diabo já entrou no coração dele. Antes da ceia, já foi previsto antes da fundação do mundo. Por isso que eu digo, a eleição, a doutrina da eleição é complicada de explicar e de entender, mas não temos como tirar da Bíblia. Amém? Se você ler as cartas de Paulo, tanto aos Gálatas quanto aos Efésios, em diante ali, lá nas cartas, no finalzinho, nas epístolas, você sempre vai ver Paulo falando assim, aos eleitos de Deus escrevo-vos, a paz do Senhor sobre vós, etc, etc e tal. Ele sempre fala aos eleitos, aos escolhidos, ou seja, existe os eleitos. Amém, pessoal? Entenderam? Sim ou não? Não tem como não entender, mas só não entende aquele que Deus não permite que entenda. Amém? Vamos ficar de pé, aplauda Jesus bem forte, Ele merece.